Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de sábado. Hoje é dia 16 de março, 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Nós estamos aqui mais uma vez para nos alimentarmos da palavra do Senhor e para juntos orarmos, apresentarmos ao Senhor as nossas vidas, as nossas súplicas em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso de número 5. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta manhã, reconhecemos a nossa dependência e que precisamos de Ti. Dá-nos sabedoria e entendimento da Tua palavra para praticarmos e prepara o nosso coração como uma boa terra para que toda palavra do Senhor ali semeada possa produzir a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar sequência então ao estudo da Epístola de Tiago. Ontem nós vimos os 4 primeiros versículos, desse capítulo, mas é importante nós recapitularmos o propósito dessa epístola. Que essa epístola ela foi escrita para aqueles cristãos de Jerusalém e da Judéia que tiveram que fugir da perseguição que Herodes Agripa I começou a impor aos cristãos, passando ao fio da espada. Nós falamos sobre isso ontem, Tiago. Depois ele prende Pedro, mas Pedro ele é solto por um anjo do Senhor. Então esta carta tem este objetivo de trazer esperança, ânimo, direção para aqueles que foram espalhados, para aqueles que estavam perseguidos. Você pode imaginar que essas pessoas elas tiveram que deixar para trás a sua vida, a sua família, tiveram que levar seus filhos, esposa embora, tirar daquele lugar onde eles viviam, onde eles tinham ali as suas coisas, onde eles construíram a sua vida, mas agora por causa da fé, eles precisaram deixar esse lugar. Nós precisamos lembrar também que esta epístola traz para esses homens e mulheres que tiveram que fugir esta ênfase de mesmo em perseguição, mesmo tendo que fugir, tendo que passar por esta provação, eles deveriam continuar praticantes ou praticando e obedecendo a palavra do Senhor, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não poderiam, por exemplo, o que é muito comum, que alguns quando entram num momento de perseguição, de luta, de tribulação, querem jogar tudo para o alto. Jesus conta na parábola do semeador sobre isso, aquela semente que caiu entre pedras e no primeiro momento eles receberam com muita alegria a mensagem do evangelho, mas vindo a perseguição, eles abandonaram rapidamente também. Da mesma maneira que eles se alegraram, que foi muito rápido também o abandono da mensagem, daquela palavra que eles haviam recebido. Um outro ponto importante é que esta epístola ela já começa por esta provação, por esta luta, por essa perseguição que eles estavam enfrentando, já dizendo a eles, olha, alegrem-se nas provas, alegrem-se nas provações, porque nós vimos ontem que no último versículo 4 que nós lemos, essas provações, em última instância, vai dar ao cristão a maturidade que ele precisa, vai levar eles a serem perfeitos, perfeitos no sentido de maduro, íntegros, completos, que é uma qualidade de um cristão amadurecido. Amém? E aqui no versículo de número 5, então, Tiago continua falando àqueles irmãos que foram dispersos, aqueles que estavam nessa prova, passando pela prova. E talvez você esteja passando por essa prova, por uma prova, e você não está entendendo, como muitas vezes eu ouço as pessoas falam assim, pastor, eu não estou entendendo a prova que eu estou passando, pastor. Eu busco o Senhor, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu ando na palavra. Amados, aqui também muitos não entendiam. Então essa epístola veio para eles para consolá-los, para orientá-los, para esclarecer para eles tudo o que estava acontecendo. Toda essa perseguição que eles estavam sofrendo por causa da fé em Cristo Jesus. E então no versículo 5 diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Por que ele fala se alguém precisa de sabedoria? Por que agora ele começa a falar sobre sabedoria? É a sabedoria que nos leva a viver uma vida que glorifica a Deus.
mesmo em meio a perseguições, às lutas, às provações. Nós não podemos deixar de glorificar a Deus com a nossa vida por meio da prática e da obediência da palavra por causa das provações, das circunstâncias que aparecem. A sabedoria, ela permite, isso é muito importante, por que Tiago fala sobre sabedoria aqui também? Porque ela permite que o cristão seja alegre em todas as provações que ele passa na sua vida. Ou será que tem alguém que não passa por provações? Todos nós passamos por provações. Então esta sabedoria que Tiago diz que aqueles que sentem falta, aqueles, porém, se alguém necessita de sabedoria para compreender o que está acontecendo, pelo que está passando, peça a Deus. Peça a Deus, porque, amados, eu quero fazer uma observação que é interessante aqui. Essa epístola ela é dirigida, e essa orientação sobre sabedoria, ela é dirigida para todos aqueles crentes que não estão compreendendo o que está acontecendo. Que então ele diz, olha, peça sabedoria para lidar com as provações. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as provações. Um exemplo que eu quero trazer para você aqui são os filhos. Muitos pais, inclusive ontem eu atendia um irmão amado e ele dizia para mim me dizia sobre os erros que ele cometeu por poupar os seus filhos. Veja, ele não cometeu esses erros de caso pensado, ele achou que estava fazendo melhor. Mas para poupar os seus filhos, ele acabou fazendo com que os seus filhos não estivessem preparados para a vida. Então se tornam adultos inseguros, com caráter fraco. Sabe, adultos que não têm sabe, aquela rigidez, aquela força, aquela perseverança que é preciso para enfrentar o mundo. Porque nós sabemos que o mundo, ele se opõe a todo cristão. Ele se opõe a nós. Ele se opõe a todo homem. O diabo veio roubar, matar e destruir. Então, quando nós poupamos os nossos filhos demais, não deixamos eles aprenderem algumas lições, nós estamos prejudicando o seu crescimento e a sua maturidade lá na frente, não agora. Não agora. Talvez agora aquela criança não vai entender, mas lá na frente ela vai saber, hoje eu sou quem sou, porque o meu pai, porque a minha mãe me ensinaram. Então eles vão dar valor a tudo aquilo que eles têm, porque eles não foram super protegidos, eles não ganharam tudo de mão beijada, eles não vão ser inseguros, eles vão saber que Deus está com ele, que se eles lutarem, se eles perseverarem com fé em Jesus Cristo, eles vencerão. Agora, eu quero trazer isso para nós. Se essas são as consequências no natural, quando um pai e uma mãe super protege os filhos, qual é a consequência se Deus respondesse todas as nossas orações imediatamente no momento em que nós pedimos? Pense nisso. Você já pensou se ele respondesse todas as nossas orações imediatamente? Que tipo de pessoas nós seríamos? Que tipo de pessoas nós nos tornaríamos? Pessoas mimadas, no mínimo. No mínimo. Que acham que tudo é nosso, que nós temos direito a tudo, que nós não precisamos lutar, que nós não precisamos perseverar. E Tiago está falando sobre isso. Para aqueles filhos e filhas de Deus, que estavam passando por uma provação. A provação é real? Claro que é real. Porém, Deus está conosco. Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. Mas ele também permite algumas provações para que o nosso caráter seja formado, para que nós nos tornemos cristãos maduros, como lemos ontem no versículo 4, perfeitos, completos, íntegros, que é muito importante. Então, o que está implícito, por exemplo, nesse versículo 5, que nós não terminamos de ler, que diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ser-lhe-á concedido. Sabe o que está implícito aqui também? Que nós precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus, que nós precisamos da sabedoria de Deus, que Deus ele nos põe no lugar certo, mas agora como que nós vamos agir? O que nós vamos fazer? Que Deus está cuidando de nós. A palavra de Deus diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Mas então ele está conosco, nós estamos no lugar certo, o Senhor está cuidando de nós. Agora o que eu tenho que fazer?
diante dessas provações, dessas lutas que eu tenho que eu tenho que passar, eu tenho que ter sabedoria para enfrentá-las. E no versículo 6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amados, quando ele fala que peça com fé, é pedir com certeza, com convicção, com fé no nome de Jesus Cristo, com a certeza de que o Senhor está conosco, que Ele não vai nos abandonar, com a convicção de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, que Ele está vendo a nossa luta e que nós precisamos dele. Então Ele vai nos dar a sabedoria para passar por aquela circunstância. Amém? Aquilo que nós devemos fazer, aquilo que cabe a nós, o Senhor vai nos dar sabedoria. Aquilo que cabe a Ele, que Ele sabe que nós não podemos fazer, Ele vai fazer. Então peça, porém, com fé, o que? Sabedoria. Não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Amados, a dúvida é um reflexo da incredulidade. A dúvida é um reflexo de nós estarmos divididos. A dúvida é um reflexo que nós não temos uma confiança madura em Deus. E o cristão maduro, ele confia em Deus. Por isso, ele faz esta comparação com a onda do mar, esta figura com a onda do mar, esta onda que vai e vem, que mostra uma instabilidade. E por que ela mostra instabilidade? Porque uma hora vem, outra hora vai. Ela também mostra que toda pessoa que age desta maneira, como as ondas do mar, com instabilidade, ela não consegue, assim como o mar, se acalmar. Porque as ondas, elas são, assim como as ondas, elas são incessantes, elas não param. Então a pessoa que não consegue colocar a sua fé, que não consegue colocar a sua convicção, a sua certeza, que precisa de sabedoria, ela vai ter momentos onde ela vai sentir a instabilidade, onde ela não vai conseguir se acalmar, assim como o mar. Mas se eu pedir a Deus sabedoria, Ele vai mostrar para mim o propósito, a natureza da provação. E você vai conseguir passar por ela, entendendo que o Senhor está com você e que mesmo no meio desta provação, dessa luta tão difícil, e era uma luta muito difícil que eles estavam passando naquele tempo, o Senhor não os desampara. Amém? Em nome de Jesus. Amados, é importante entender que, veja, pastor, mas às vezes vem na minha mente este pensamento de dúvida. Ele pode vir, não tem problema vir. O que eu não posso é deixar com que aquela dúvida faça ninho. Eu tenho que repreender essa dúvida. Eu tenho que dizer, não, a palavra de Deus diz isso. E se posicionar. E quando há esse posicionamento, eu estou exercendo a fé sobre a dúvida, sobre a incredulidade. Por quê? Porque Deus está te dando sabedoria. Amém? Versículo de número 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha que séria essa palavra. Se a pessoa não tem fé, se ela então é esta pessoa dividida, com dúvida, abrigando incredulidade, está dizendo aqui, olha, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, ou seja, está dividido, a sua fé ele está dividido diante do Senhor, a sua ora crê, ora tem dúvida. Diz aqui então, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstantes como essa instabilidade das ondas do mar, que vão e vêm, e que nunca se acalmam. Agora, quando eu creio, eu tomo uma posição. Por isso, amados, essa palavra ela é tão preciosa para quem está passando por lutas. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus para enfrentar essa provação. E Ele vai te dar sabedoria. Vamos terminar e ler só o versículo 9 e 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Amados, as provações fazem todos dependerem de Deus. Isso é muito importante. É isso que a palavra de Deus diz aqui. O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor e a erva. Então ele diz, olha, o irmão, porém, na condição humilde, aquele humilde, pobre, com situação difícil, glorie-se na sua humildade. Gloriar-se significa uma alegria legítima, embora nada tenha nesse mundo. Embora não possua nada nesse mundo, ele sabe quem ele é em Cristo. Como eu sempre digo, as circunstâncias não definem quem você é. Mas saiba de uma coisa,
tanto o humilde quanto o rico depende de Deus. Porque ele termina dizendo assim, ó, porque se o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ele está dizendo, olha, aqueles que dependem das coisas materiais, em um momento isso tudo vai acabar. Isso pode acabar rapidamente, assim como o sol que se levanta e faz secar a erva e cair a flor. Então não confie o rico na sua riqueza, nas coisas materiais. Mas tanto o humilde quanto o rico, tanto o pobre quanto o rico, aprendam a depender de Deus. Porque todos nós vamos passar por provações, não importa. O rico, o humilde, o pobre, todos passamos por provações. Mas aprender a depender de Deus e pedir a Ele sabedoria para enfrentar estas provações é muito importante. É isso que Tiago está ensinando aqueles homens e mulheres que tiveram que fugir, abandonar as suas casas, levar as suas famílias para um lugar estranho. Disse, olha, peçam sabedoria a Deus. Se vocês não estão compreendendo a natureza da provação pela qual vocês estão vivendo, os benefícios que essas provações produzirão em vocês, peça sabedoria a Deus, que Ele dá a todos. Ele não nega sabedoria a ninguém. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã de sábado. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão da tua palavra. Queremos, ó Deus, te glorificar e te exaltar, porque nós precisamos do Senhor e precisamos compreender a tua palavra para que possamos praticá-la. Por isso, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos do teu Espírito, Senhor, para que essa palavra, Pai, nós possamos vivê-la, vivifica ela, prepara o nosso coração como uma boa terra. E nós queremos orar, Pai, por aqueles que estão passando por provações, por lutas, para que o Senhor possa dar a eles agora a sabedoria que eles precisam, em nome de Jesus. A sabedoria para enfrentar estas provações, para compreender que essas provações que o Senhor está permitindo, elas trarão benefícios extraordinários, benefícios eternos. Ela vai fortalecê-los, ela vai amadurecê-los, ela vai torná-los cristãos mais fortes, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê um entendimento mais uma vez desta palavra. Que o teu Espírito Santo possa trazer do alto esta unção sobre cada um que está aqui, sobre cada família, em nome de Jesus. Aquela família, aquela casa que está passando por provações, por lutas, por dificuldades, Pai, nós clamamos por elas, para que o Senhor possa confortá-las, ajudá-las, abençoá-las em nome de Jesus. E, acima de tudo, dar sabedoria para enfrentar essas provas, para continuar perseverando, obedientes à Tua palavra, praticando a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, abençoa-nos neste dia, abençoa todos nós, cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus e dá ordem aos teus anjos, para tua honra e tua glória. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, essa palavra, esta epístola é uma epístola que tem esta ênfase pessoal para cada um de nós, chamando a obediência e a prática da palavra. Não importam as circunstâncias que nós estamos vivendo, as coisas que nós estamos passando hoje, o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo sábado, que Deus abençoe a tua família. Tenha um dia abençoadíssimo. Não esqueça, por gentileza, de dar like se você ainda não o fez. Também compartilhe com quem você ama e nos comentários coloque o teu pedido de oração. Nós estamos orando juntos com você, junto de você, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Bom dia.